Agora foi. Agora foi. E Eu acho que o vídeo também tá ruim. Peraí. Estamos te ouvindo. Tudo bom? Tudo, e você, Estela? Tudo certo. Tudo. Oi, Sabrina, tudo bem? Oi, tudo bom, Dani? Finalmente conseguindo participar de um evento. A correria do dia a dia eu nunca consegui. Não, hoje eu vou. Seja bem-vinda, então, Sabrina. Obrigada, gente. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo bem. Meu computador tá em cima de um negócio, eu acho que é por isso que o som tá saindo ruim. Peraí. Então tá bom pra gente. Tá bem bom. O meu tá baixo, não sei por quê. Ah, entendi. E ele tá já no último, deve ser do computador. Eu tô ouvindo vocês bem também. Ah, então tá bom. Sabrina, eu não sei se... Talvez a Dani já te conheça, mas conta pra gente como é que é a sua família. Você tem filhos? Quantos filhos? Qual a idade? Pois é, eu tenho gêmeos de 5 anos. A gente está aqui no Canadá desde novembro de 2016, 3 anos e meio. E eles chegaram aqui com 2 anos e meio. Então, eu vim fazer college, né? Então, assim, acabou sendo um desafio extra, né? Porque não é idade de escola ainda, né? Daycare é caro, então, enfim. Mas estamos aí na luta, né? E aí achei super interessante o tema que vocês escolheram hoje. O primeiro eu perdi das atividades para criança, mas também tem uma lista de atividades tão grande que aí eu já estou meio perdida, sabe? E agora o board quer que a gente ensine coisas, né? Eles estão no SK, então não tem tanto conteúdo, né? Mas o board já mandou uns links assim para a gente fazer homeschooling. Imagina, nunca, né? Como é que eu começo a fazer isso? Então, assim, estou me sentindo um pouco confusa com essa quantidade de coisas que a gente tem que fazer com eles. E eles também é um ambiente diferente para eles, né? Tá em casa o tempo inteiro, eles não entendem muito, eles, né? Então, eles estão com 5 anos, né? Entendem, né? Sabem que tem que lavar a mão, tem que cantar Happy Birthday 2 vezes, mas assim, é limitado também, né? Eu também não vou ficar fazendo uma coisa muito complexa para eles ficarem assustados, né? Mas eles não entendem por que eles não podem ir para a escola. Vou para a escola amanhã, já estão sentindo falta, sabe? Eles estão agora com quantos anos? Eles eram com 5, eles estão no senior kindergarten. Então eles estão no SK. SK. Estão no SK. É uma idade cheia de questionamentos mesmo, né? Com certeza. Falando só sobre as atividades, tem um monte de link mesmo, tem um monte de coisa na internet e o que a gente tem conversado com as mães, os pais, foquem nas atividades, nos links que o governo disponibilizou. Eu acho que isso é mais do que suficiente para manter aquela rotina do que eles tinham na escola. Mas muitos pais de crianças até mais velhas estão tentando manter o mesmo ritmo escolar, porque meu filho vai voltar para a escola e vai ter esquecido, ou ele vai desaprender e vai estar atrás da sala de aula, mas na verdade todas as crianças estão na mesma situação. Eu não acho que a escola vai esperar nada de muito diferente disso. O período de adaptação de qualquer pessoa para uma situação nova, dizem que leva cerca de 10 dias. Então, os primeiros 10 dias de escola, quando eles voltarem, vai ser uma loucura. Eu acho que as escolas estão se preparando para isso, né? Então, tenta focar só no que precisa, no mínimo necessário, acho que já é o suficiente, né? Eu concordo, assim, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, Ninguém esperava, ninguém se planejou, ninguém se programou. E assim, pra ser sincera, não sei se eu consigo manter o ritmo de escola e nem sei se eu quero, porque, assim, é uma situação diferente para todo mundo. Eu não vou tentar colocar mais esse estresse, entendeu? Numa situação que já é toda estressante, diferente. Exato. Então, tentar balancear, eu acho, né? A gente recebeu um e-mail, foi ontem, do da Secretaria de... Né? Meus filhos estão em escola pública, né? E aí eles colocaram os links e falaram que estão estudando a possibilidade de disponibilizar, de repente, alguns devices, não sei se são tablets, enfim. Eles estão tentando achar uma solução, né? Porque existe a chance de que eles não voltem mais, né? A realidade é essa, existe a chance que o ano esteja perdido, o ano letivo, né? Sim. De que até junho eles não retornem. E aí os boards vão ter que achar uma solução. Exatamente, assim, os meus são pequenos, eles estão com 5 anos, não é, entendeu? Não é um big deal, mas assim, para quem está já no grade 5, ou enfim, que tem realmente um conteúdo de matemática, eu nem sei o que eu faria, entendeu? Se eu tivesse que ensinar matemática, ciências, enfim, mas a gente se vira, né? Mas eu estou tentando levar
enfim, da melhor maneira possível, sabe? Não quero também estressar eles mais do que... Eles sentem, né? Eu acho que você até escreveu no seu... Eles sentem que tem uma coisa diferente, que a gente está mais ansioso. Sai de casa uma vez por semana para ir no mercado, se sai, né? Enfim, e é tudo meio com luva, com máscara. Então, né? E é parte do que a gente vai falar hoje. Eu andei pesquisando bastante sites, principalmente de mental health, falando como conversar com as crianças, porque é uma situação de saúde mental muito forte para toda a família, né? Além de toda a situação que está ocorrendo. E cheguei a algumas conclusões, que é o que eu quero compartilhar hoje. Então, o que eles indicam a primeira dica é fazer uma reunião entre a família. Mas meus filhos são pequenos, não tem problema. Pode ser no momento que vocês estão sentados no chão brincando, chamar ali todos os membros da família para conversar sobre o que está acontecendo. E como cada membro da família está se sentindo. Então, dê a voz para as crianças para elas falarem, da maneira delas. Eu queria ir para a escola, ou eu queria ir ver meus amigos, por que eu não posso? Todo mundo, nessa oportunidade, vai poder falar o que está sentindo. E caso as crianças não falem nada, é muito importante que os pais falem. Então, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo ansiedade, porque é uma situação nova. Nós, como adultos, também sentimos isso, e está tudo bem. Então, é muito importante nesse momento não invalidar ou não dizer, não, mas não precisa sentir medo, porque a mamãe está cuidando de você. Não tem problema, na verdade, desculpa, não tem problema, na verdade, sentir medo. O medo já está ali. E apesar do medo, nós estamos aqui cuidando um do outro. Então tá ok. Pode sentir medo. Eu também sinto, o papai também sente, tá tudo bem. Então fazer essa roda para que as crianças possam expressar o que elas sentem e os pais também. Quando os pais expressam, as crianças percebem que, ok, minha mãe e meu pai também podem sentir, então eu também posso. A segunda dica, né, que eu consegui para crianças um pouco maiores, explicar quais riscos a família tem de ser contagiada pelo vírus, de pegar o vírus. Então, para crianças menores, você pode falar, o nosso risco é muito baixo, e aí explicar as medidas que nós estamos fazendo como família. Então, porque nós estamos ficando em casa, você viu que agora o papai e a mamãe estão trabalhando aqui de casa, então o risco de nós ficarmos doentes é muito baixo. Nós estamos em casa para o bichinho não entrar. Minha filha tem 3 anos e meio, a mais velha. Nós estamos em casa para o bichinho não entrar. Se o bichinho entrar, nós vamos cuidar um do outro. As crianças ainda conseguem ser muito fortes e o organismo das crianças vai combater o bichinho. Então, explicar de uma forma lúdica, fazer um desenho, falar o que é o bichinho. Tem um livro que a Lívia, minha filha, por coincidência, pegou na biblioteca 2 semanas antes disso tudo acontecer. Chama Sick Simon. Tem até um vídeo de uma criança contando a história do Sick Simon, depois eu compartilho aqui. E ele explica o que é um vírus, o que é uma bactéria. E o Simon tá doente, e o Simon não quer ficar em casa, porque aquela semana vai ser a semana mais legal de todas. Ele vai ter aula de ciências, ele vai ter campeonato na escola, então ele não quer ficar em casa. E ele vai para a escola. E ele passa o vírus para todos os amiguinhos. E no meio da história, os vírus celebram. Simon, você é o nosso herói. E ele fala, mas por que eu sou o herói? Porque você levou a gente para vários lugares, agora todas as crianças carregam a gente e tal. E ele começa a perceber, meu Deus, eu passei o vírus para todo mundo. Então a história é muito lúdica, mas ela explica de uma forma muito legal por que nós devemos ficar em casa. Então, fazendo essa reunião, reforçando as estratégias que vocês têm para cuidar um dos outros. E vamos lá. Muito importante conversar sobre qualquer dúvida que as crianças têm. Então, deixe as crianças perguntar, né? Por que eu não posso visitar os meus avós? Por que eu não posso visitar os meus amigos? Por que eu não posso ir para a escola? Mas, o bichinho está em todos os lugares? O vírus está em todos os lugares? E ele vai chegar até mim? Minha filha perguntou isso. Mas ele vai chegar até a gente? Não, por isso que nós temos que lavar nossas mãos, por isso que nós temos que, se espirrar, cobrir o nosso nariz e tudo mais. Então,
E algumas estratégias para que esse tipo de conversa aconteça, muitas vezes o ambiente de casa já está muito pesado. E aí o diálogo não consegue fluir de uma forma mais natural. Então, se possível, fazer uma caminhada no bairro, no começo do dia ou no fim do dia, de 15 minutos. Se encontrar um vizinho, dá um aceno de 2 metros de distância, né? E durante essa caminhada, ir conversando. Mostrar para a criança como a cidade mudou, né? Filho, você está vendo? Tem menos carros na rua, tem menos pessoas na rua, as pessoas estão em casa para o vírus não chegar nelas, as pessoas estão cuidando das famílias delas, mas olha que bonito, as árvores, é primavera, as árvores estão começando a ter folha de novo. Então, focar no lado bom, que apesar de tudo isso estar acontecendo, as coisas boas também continuam acontecendo. É muito importante para as crianças verem isso. Então, ir na natureza e pegar uma folha no chão, olhar a folha crescendo, perguntar para a criança o que você está vendo que a cidade está de diferente. Ah, tem menos gente aqui, eu não posso mais ir no parquinho, eu só posso dar uma volta no bairro. Então, esse tipo de conversa num ambiente fora faz também a criança absorver mais aquela informação e entender mais o contexto. Quando ela está muito dentro de casa, ela não consegue entender o contexto do que está acontecendo lá fora. Então, essa caminhada de 15 minutos... É uma boa ideia, porque também ajuda, é uma boa ideia também porque ajuda a liberar energia, né? É muita energia acumulada dentro de casa. Então, essa saída, mesmo que rapidinho, assim, sem encontrar ninguém, eu acho que ela pode ser bem positiva. Sim. Dá uma desestressada, assim. É o que você falou, faz bem para todo mundo. Eu, quando saio com as meninas, só de respirar um ar fresco já muda a minha energia, né? Para voltar. E para crianças mais velhas, né? Principalmente a Aline pode falar melhor, né? Ela tem uma filha adolescente. As orientações que eu tive acesso os adolescentes gostam muito de compartilhar os sentimentos com os amigos. Então, permitir que eles conversem online com os amigos. Ah, tá muito no celular, mas está conversando online. Tentar restringir o acesso a mídias que não têm conteúdo bacana. Então, tá bom, filha, você quer saber um pouco mais sobre o vírus? Vamos pesquisar esse site aqui. Ministério da Saúde, ou os hospitais da minha região estão divulgando essas informações oficiais. Direcionar as crianças maiores, os adolescentes, para um consumo de conteúdo saudável. Porque senão também eles também têm acesso a muita informação que não é saudável e as crianças maiores começam a ter uma sensação de que a solução está com eles. Criança de 7, 8, 10 anos, eles começam a achar que eles podem resolver o problema. E eles começam a internalizar aquilo. E não, a solução do problema não está com eles. Na verdade, os pais, é muito importante que eles saibam disso, inclusive os pequenos. Os pais são os responsáveis por prover segurança e saúde dentro da família, não as crianças. As crianças não têm que se preocupar com isso, mas algumas se preocupam. E elas se fecham e elas acham que, então eu não posso ter contato com ninguém, eu não vou nem ter contato com meu pai mais, nem com a minha mãe, e começa a ter aquele terror dentro delas. Então é importante também que elas saibam que a solução não está com elas. Existem pessoas lá fora trabalhando para essa solução. Todos nós aqui estamos trabalhando dentro da família para nos mantermos saudáveis e podermos cuidar um dos outros. Deixa eu abrir o microfone rapidinho para a Janice. A Janice entrou depois. Janice, você quer contar um pouquinho como é que é o perfil da sua família? Oi, claro, vocês estão me ouvindo bem, gente? Peraí, deixa eu tentar ativar a câmera. Não reparem a minha cara, tá, gente? Depois disso, qualquer coisa pode aparecer na tela. Eu não sei, acho que ele não tá ativando aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Desculpem por não conseguir ativar a câmera, ele tá dando algum erro aqui, não sei o que deu. Mas, bom, para quem não me conhece ainda, eu tenho o Guilherme, de 7 anos, né? Estamos aqui em Toronto. E eu estava ouvindo aqui vocês compartilharem e a ideia que você deu, Dani, é muito válida, porque essa semana eu percebi que ele ficou um pouco incomodado, né? Embora ele já esteja naquela fase do celular, do tablet, né? Eu tenho até que puxar ele, porque
porque muitas vezes ele fica muito no celular e no tablet, mas como a gente está passando por uma situação atípica, não dá para limitar tanto quanto eu limitava antes, sabe? Então, essa semana ele ficou um pouco incomodado mesmo, e eu também, né? Tá difícil manter aí a paciência da gente ficar trancado, é muito complicado. Então, essa semana eu fiz exatamente o que você falou, Dani. Eu peguei, falei para ele, meu marido está trabalhando à noite, né? E durante o dia, e aí o que a gente tem feito? Eu peguei 15 minutos, exatamente 15 minutos, fui com ele no parque, que a gente mora aqui perto da Eglinton. Então, nós fomos lá para o parque. Não tinha crianças lá, tinham só, acho que 2 adultos, mas eles estavam bem longe da gente. A gente tomou esse cuidado com a questão da distância. E quando chegou outra criança com família, a gente veio embora. E principalmente, e assim, dá neura, porque a hora que chegou essa criança com o pai, o filho estava tossindo muito. E assim, gente, ele estava tossindo em cima dos brinquedos. Eu já levei o potinho de álcool gel no bolso, né? O Guilherme saiu dos brinquedos, o Guilherme, ele já tá com esse sentimento, porque ele que falou primeiro para mim, ele falou assim, mamãe, vamos embora? O Guilherme, gente, se eu deixar ele no parque, ele quer ficar horas e horas e horas. Então, assim, ele, acho que na cabecinha dele, ele já assimilou tudo isso, que a gente tem que manter o distanciamento, que a gente, neste momento, temos que aí tentar ao máximo não ter tanta aproximação. Nós fizemos o desenho do arco-íris, colocamos aqui na porta do apartamento para ele assimilando tudo isso também, porque e uma coisa que eu acho muito legal, não sei se as professoras da escola de vocês estão fazendo a mesma coisa, mas ela tem se comunicado bastante com a gente por e-mail. Ela tem pedido para o Guilherme mandar mensagens direto para ela. Então, ele tem feito isso, né? E a gente tem tentado dividir o nosso tempo no período da manhã. Eu escolho no máximo uma atividade, e a leitura, porque ela tem dito que é muito, muito importante, na idade dele, a gente tentar ao máximo focar na leitura. Então, ele trouxe um livro da biblioteca, e aí ele tem lido por volta de 5 a 8 páginas por dia, faz as atividades, e aí depois eu deixo ele livre para o celular. Então, como nós estamos só há 3 meses aqui, ele ainda tem um vínculo muito forte com os amiguinhos dele no Brasil. Então, eles fazem chamada de vídeo, eles jogam online, né? E eu estou bastante atarefada por conta da faculdade, porque como todas as disciplinas tiveram que voltar para online, eu tenho bastante atividade, eu fico aqui, às vezes eu só paro para fazer o almoço, meu marido tem ajudado também, né? E eu volto para o computador, eu fico por volta das 10, 11 horas da manhã até meia-noite fazendo as atividades do college, que consome bastante, são muitos assignments. Por enquanto, assim, do que eu tenho sentido, acho que dos 3, eu que estou mais incomodada com essa quarentena. Muitas vezes me ataca um pouco a ansiedade, eu fico sem paciência, eu fico nervosa, né? Eu tenho tentado ouvir músicas para relaxar, para tentar, sabe, desconectar um pouco de tudo que estava acontecendo. Uma coisa que eu estava fazendo muito na semana passada era ficar ligada em todas as notícias. Eu parei. Então, eu assisto só o pronunciamento do Trudeau, porque ele solta algumas informações importantes. Eu fico de olho nas notícias que você, Estela, está colocando aí para a gente no NPB e também no Facebook. E só, gente. E também no Brasil, né? Eu fico de olho no que está acontecendo no Brasil, porque minha família toda está lá. Eu me preocupo com os meus pais. É o que eu tenho tentado fazer, é o que a gente tem feito aqui, sabe? Mas acho que essas atividades e a gente tentar manter uma rotina com as crianças, né? É importante para que eles não se desconectem. Eu acho que, como os professores mesmo disseram, as aulas já não voltam mais no dia 6 de abril, mas que eles estão se movimentando para trazer mais atividades para as crianças, até para que elas não sintam muita dificuldade quando voltar. Mas, gente, vamos pensar, isso está acontecendo no mundo inteiro.
né? No mundo inteiro. Tem escola lá no Brasil, a escola que meu filho estudava, as professoras estão loucas, porque elas não, tanto elas quanto os outros professores não têm não tinham esse costume e também o conhecimento para as aulas online. Então, todos eles estão se movimentando para jogar material online, para criar a plataforma, para configurar a plataforma, para que eles consigam disponibilizar as aulas online, porque no Brasil também não se sabe quando as aulas vão voltar. Então, eu tenho tentado ao máximo me comunicar com a professora do Guilherme aqui, de Toronto, para passar as atividades dele. Eu tiro as fotos das atividades, que eu não tenho nem impressora para imprimir em casa ainda. Então, eu tiro foto, ele faz uma folha de papel de atividade, eu tiro foto, mando para ela e peço para ela me dar o feedback. E ela aí me orientando o que ela deseja que eu vá trabalhando com o Guilherme dentro de casa. Essa comunicação com a escola eu acho que é importante também. E mesmo, Janice, mesmo falando sobre a questão de plataforma e preparo para essas atividades online, mesmo aqui eles não têm. Eles estão, globalmente, eles estão precisando se adaptar. Muitas escolas não, muitos professores não têm, nunca precisaram trabalhar dessa forma, então não tem esse conhecimento. E nesse momento está havendo uma adaptação global para que se tenha a habilidade de fazer isso e, enfim, né, para superar esse momento de crise que hoje ainda eu estava conversando com um colega que é do Colorado, nos Estados Unidos, e ele disse que lá já foi anunciado que as aulas não voltam esse ano. Nossa. Então, os pais já foram comunicados e eles não vão voltar esse ano e eles estão se adaptando a essa realidade. E é o que a gente tem que fazer, né? E não se cobrar muito, é uma coisa que a Dani pode falar bem melhor, a gente vem falando sobre isso em todas as lives e as reuniões que a gente tem, e a gente se cobra muito, né? E a gente não precisa se cobrar tanto, a gente tem que se adaptar de uma forma leve, de uma forma saudável, tentar fazer o nosso melhor, mas sem essa cobrança, né, Dani? É uma cobrança muito alta de manter uma rotina, um padrão de uma situação, em uma situação que não tem precedentes. Nossos pais não viveram isso, nossos avós ou bisavós talvez viveram tempos de guerra, que também foram muito difíceis, muito mais do que o que a gente está vivendo, eu acredito, porque eles não tinham acesso a todo esse mundo virtual que nós temos hoje. Por um lado bom, por outro lado ruim. E porque da mesma forma que a internet hoje está possibilitando que a gente faça esses encontros, por exemplo, para podermos não nos sentir tão sozinhas, ela também traz muita informação, como você disse, Janice, e a gente não tem capacidade de absorver tudo que a internet traz. A gente não tem capacidade mental, emocional, de conseguir absorver tudo aquilo de informação. Então, a gente realmente tem que estabelecer o limite. É como você fez. O que eu quero assistir? O que eu quero consumir? O que eu quero saber? Nesse momento, existe sim a necessidade de criar uma certa bolha. E não é estar em negação. A gente não está em negação para o que está acontecendo lá fora. Mas a gente precisa criar essa nossa bolha familiar para que as coisas de fora não nos atinjam ainda mais como já vem atingindo. A preocupação com a família no Brasil é uma coisa muito forte. Todos nós estamos muito preocupados e ler as notícias de lá deixa a gente mais preocupada ainda. Então, vamos tentar pegar essa energia de estamos lendo as notícias de lá para, na verdade, conversar com os nossos familiares de lá e trocar essa experiência. Eles também se preocupam com a gente aqui. Então, vamos ter essa troca. Eu queria só falar um pouquinho mais relacionado às crianças rapidinho, uma coisa que eu deixei de falar, mas que é super importante. É muito natural que nesse momento as crianças vão exigir mais atenção nossa. E elas vão pedir para brincar mais. E elas vão estar mais difíceis. Vão ter mais crises de raiva, irritação, choro, porque elas não conseguem demonstrar os sentimentos de outra forma. Então, e nós estamos mais irritadas também. Então, nesse momento, tenta não se apegar a rotinas malucas, super restritas. Se a sua criança está segura, saudável e se sentindo amada, é o que importa nesse momento. E não importa se eu se sentindo amada, eu cozinhei pipoca de almoço.
É o que tinha. Então vai ser pipoca de almoço e as crianças ficam super felizes de ter pipoca de almoço. Então, diminuir a cobrança é a chave. Dani, deixa eu só colocar também uma coisa que talvez seja importante falar. Apesar de nós estarmos no isolamento físico e social, né? A gente continua tendo direito, o governo não nos isolou a ponto de não podermos sair. Então, desde que seja feito, que nem a Dani comentou, de manter uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas, vocês podem continuar saindo sim. Eu saí para fazer compra no domingo e tinha uma família passeando com as crianças de bicicleta. Então, ainda é possível ir lá fora e provavelmente, apesar de eu não ter filhos, eu recomendaria que vocês façam isso, porque pode ser que a situação se agrave e a gente chegue num lockdown, vamos torcer para que não, porque o Canadá está sabendo lidar muito bem, mas vocês ainda têm essa opção de sair, então saiam com as crianças. Deve ser muito difícil estar com as crianças dentro de casa o tempo inteiro, então pode ser uma opção começar a sair com eles mais. Os parquinhos foram fechados, mas de repente compra giz e vai desenhar na calçada, sabe? Arranja alguma coisa para fazer do lado de fora. Evitem ruas grandes, ruas movimentadas, mas ruas de bairro estão liberadas, então podem sim usar o espaço externo também para poder gastar um pouco da energia das crianças. Exato. Inclusive essa ideia do giz é muito legal porque as crianças amam. Né? O negócio é um giz grandão que vende lá no Dollarama. E uma outra coisa que eu ia adicionar, deixa eu voltar à linha de raciocínio, o sair, eu estava pensando no que a Estela estava falando, o sair é muito importante para tomar um ar, para as crianças se sentirem um pouco mais livres. Lembrei. E é importante que as crianças tenham todos os dias uma atividade onde elas se sintam empoderadas. Então, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. O que eu posso? Você pode me ajudar a fazer um bolo. Vamos fazer um bolo? Vamos. Vai sujar a cozinha inteira, vai cair farinha no chão, não tem problema. Vamos todo mundo fazer um bolo junto. Ou você pode pintar um quadro, né? No Dollarama vende aquelas telas enormes, né? Super baratinho. Vamos pintar um quadro? Vamos. E depois nós vamos pendurar esse quadro no seu quarto. Ou nós vamos mudar os móveis do seu quarto de lugar. Então, agora, onde você quer que a cama fique, onde você quer que a cômoda fique, onde os brinquedos vão ficar. Então, todos os dias é importante que a criança tenha pelo menos uma atividade onde ela sinta que ela é dona daquela atividade. Porque nós estamos mais do que nunca falando não para elas. Não podemos isso, não podemos ver um amigo, não podemos ir no playground, não podemos entrar em contato com outras pessoas. Então, o que podemos? Faz uma lista do que podemos. Eu vi uma ideia super bacana, que é um potinho onde você escreve tudo que a criança pode, em vários papeizinhos, e aí você coloca lá dentro e a criança sorteia. Então, qual vai ser a atividade do poder hoje? A atividade do poder hoje é espalhar todos os brinquedos no meu quarto. Eu posso? Posso. Então, dá um trabalho, é difícil. Para nós que estamos trabalhando enquanto a gente tenta cuidar dos filhos, é ainda mais pesado. Mas é muito importante que eles sintam que mesmo nessas situações, eles ainda podem alguma coisa, eles têm o controle de alguma coisa. E isso libera a energia deles também. Boa dica. Até para adultos, né? A gente mesmo tá falando, nossa, eu não posso fazer mais nada. Poder, tem bastante coisa que a gente pode fazer. Sim. Não, eu ia dizer, para quem tem filho adolescente como eu, a tendência normal é que nessa fase eles estejam no celular, com os amigos, enfim, fora, passeando. E essa questão dessa restrição que eles estão tendo de contato causa muito mais... eles ficam muito mais vulneráveis e carentes de atenção. Então, a gente poder também identificar isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, já é... Eu estava pensando assim no começo, eu comentei, acho que na nossa primeira reunião isso, falei, não, comigo é diferente, minha filha já é adolescente, então eu converso com ela e ela entende. Ok, entende na primeira semana. Mas na segunda semana vem uma carência, vem aquela, sabe, aquela necessidade de falar com outras pessoas, de estar junto. Então, a gente poder estar buscando métodos e atividades em conjunto para suprir essa falta é muito importante. Né? Para a gente que é adulto,
Então, para esses adolescentes, é importante também que eles estejam participando das atividades junto com a família, que a gente ouça o que eles têm a dizer, como é que eles enxergam toda essa situação que eles estão vivendo, né? O que eles podem tirar de proveito disso, o que eles podem tirar de aprendizado de tudo isso que tá acontecendo nesse momento. E filtrar um pouco também a informação para não gerar o pânico, né? Nossa, isso é importantíssimo. Apesar, de novo, de eu não ter filhos, a quantidade de informação que está sendo distribuída sobre Covid, se você colocar o nome Covid, já era. Tudo da internet é Covid. E é importante, eu gosto muito da técnica da Janice, é muito o que eu faço também. Procura fontes oficiais, a gente não precisa de notícias sensacionalistas, a gente não precisa saber como cada país do mundo, em cada cidade está lidando com isso. Gente, vamos focar no que interessa para a gente aqui, o que vai impactar a gente diretamente, e quem pode fazer essa informação da melhor forma é o governo canadense. Está fazendo um bom trabalho com essas daily meetings que eles têm, né, às 11 horas. Então, vamos acompanhar só isso, que já é mais do que suficiente, porque a gente precisa. E uma coisa que eu quero complementar também, Stella, é os grupos do WhatsApp, né, gente? Eu não sei se vocês passam por isso, mas dos grupos do WhatsApp, hoje, eu tenho um grupo do WhatsApp do condomínio daqui, um grupo do WhatsApp de lá do Brasil, do meu condomínio do Brasil, porque o meu apartamento está lá ainda, e é só notícias sobre o Covid. Então, e principalmente o que eu percebo, o pessoal tem um sensacionalismo, uma necessidade de divulgar mais as coisas negativas do que as positivas. Então, eu também parei. Às vezes eu só olho o grupo do WhatsApp no final do dia, mas assim, essas notícias, quando eu vejo que só está rolando isso, gente, eu tô num momento assim, que a visão agora, né, mesmo estando dentro de casa, tem que ser seletiva. Exato. Então, quando você pensar, hoje eu quero ver como é que está a curva do Covid, ok, entra lá no site da Organização Mundial de Saúde, vê como que está a curva, pronto, acabou. Mas não ficar lendo, e falar também, porque as crianças, embora eles sejam pequenininhos, né, mesmo os pequenininhos, às vezes sem querer a gente acaba comentando, puxa, você viu, no Brasil já tem 70 mortes, né? E a criança, ela ouve, ela entende, por mais que ela ainda não consiga expressar em palavras, ela sabe o que é morrer, né? O que é a morte. Se já foi vivenciado isso em algum momento da vidinha dela com um animalzinho, e ela parar para querer associar isso, eu acho que a gente tem que tentar um pouco, né, selecionar aquilo. A gente não pode se trancar, se fechar do mundo também, porque a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Mas é tentar ser um pouco seletivo, porque sem a gente perceber, isso começa a fazer mal. E isso estava me fazendo mal semana passada. Falei, peraí, por que eu tenho que ficar olhando isso o tempo todo? Por que eu tenho que estar conectada nas lives da CBC News o tempo todo, vendo que todos os ministros, políticos e secretários de saúde estão falando sobre o Covid? Eu parei, gente. Parei porque estava me fazendo mal mesmo. E não vai mudar nada na nossa vida, né? Vamos combinar. A gente tem que proteger como a gente consegue. Lá em casa eu liguei para os meus pais e falei, vocês não saiam mais de casa. Claro que eles não estão me obedecendo, mas eu estou conseguindo. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Gente, vai cair em 1 minuto. Então, se alguém tiver alguma perguntinha para a Dani ou quiser falar alguma coisa, agora é a hora. E eu queria agradecer, gente. Muito obrigada. Essa visão positiva, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, porque a gente aqui já tem tanta pressão. Tentar ver esse tempo como uma oportunidade de ficar mais com a família, sabe? De não se cobrar tanto e de tirar o melhor disso. Sim. Sabe? A Roberta entrou agora. Roberta, você provavelmente não teve oportunidade de ouvir a conversa como um todo, mas vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, vai ficar gravado lá se você quiser depois dar uma olhadinha e ouvir o que foi discutido hoje. Vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. E a gente pode continuar a conversa também no post do Facebook mais tarde também. Qualquer dúvida, links. Te mandei o livro. Tem um livro sendo lido, aquele de quem alguém está sick, Simon Sick. Sick Simon. Vocês mandaram? Manda o link, por favor. A Dani põe o link lá pra gente. Legal. Vai ficar tudo no Facebook. Isso. A gente vai cair, gente. Então, beijo. Obrigada. Beijo, obrigada, gente, pela presença. Bom final de semana para vocês. Para vocês também. E amanhã a gente tem mais um.